Boa noite, irmãos. O pessoal está entrando aí. Se estiverem me ouvindo e vendo bem, por favor, dá um amém aí. Enquanto o pessoal está entrando aí, nós. Amém, né? O pessoal tá me ouvindo aí? Tá me vendo bem? Tá, uma boa noite a todos os irmãos. Espero que, dentro do possível, todos estejam em paz, com saúde, né? A gente vive um momento extremamente complicado e antes da gente fazer uma pequena reflexão, eu gostaria de fazer um momento de oração, né? Nós precisamos orar pelo mundo de uma forma geral, o nosso país em especial. A gente está passando por uma situação muito difícil, né? Muitas pessoas adoentadas, muitas pessoas perdendo as suas vidas. E o momento é um momento triste e lamentável que a gente vive. E a gente precisa muito de Deus, precisa muito de Jesus. A nossa esperança precisa ser o Senhor, porque as coisas estão muito difíceis, está bastante complicado para todos, né? Alguns em grau maior, outros em grau menor, mas a situação é complicada, eu acho que para todos. Então, nesse espírito, eu queria que você parasse alguns segundos aí e pensasse nas familiares, nos seus amigos, naquelas pessoas que você conhece que estão doentes com essa doença que tem aí atormentado o mundo todo, né? Pelos enlutados, né? Nós temos muitas pessoas que perderam entes queridos, né? E está cada vez mais próximo assim, né? Conhecemos pessoas próximas que perderam entes queridos. Então que Deus possa confortar e a gente vai orar e colocar isso diante do Senhor. Vamos orar? Queria que você se concentrasse agora. Olha, pensa aí nas suas dificuldades, nas dificuldades dos seus familiares, dos seus amigos e no país como um todo, para que Deus possa abençoar a nossa nação, as nossas vidas. Vamos orar então? Deus amado, nós louvamos o teu nome, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem guardado nossas vidas. Nós temos a te agradecer, ó Pai, porque tu és um Deus todo-poderoso, tu és um Deus que pode mudar e transformar todas as coisas, ó Pai. Nós glorificamos o teu nome, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que a tua graça e a tua misericórdia estejam sobre nós a cada dia, ó Pai. Nós queremos colocar, Senhor, nossas famílias diante do teu altar, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe nesse momento tão difícil. Queremos colocar a tua igreja, Senhor, de uma forma especial diante do teu altar, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, dos teus servos, ó Pai. Abençoar, Senhor, aqueles que estão adoentados, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão nos hospitais, daqueles que estão esperando por leitos para poder ser internado, que o Senhor abra leitos, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, ministra cura sobre essas vidas, abençoa, Senhor, os profissionais de saúde, abençoa, Senhor, as autoridades envolvidas, Senhor, forneça todos os recursos necessários, Senhor, para que essas vidas possam ser abençoadas e possam ser libertas dessa doença, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos e confiamos no Senhor. A nossa esperança é o Senhor, ó Pai. Nós também colocamos a vida das pessoas, dos amigos e irmãos que perderam entes queridos, que perderam amigos, né? Que o Senhor possa consolar esses corações, que o Senhor possa ser um bálsamo nessas vidas, que o Senhor possa trazer paz em meio a esse sofrimento, a essa tristeza, ó Pai. Só Tu é capaz disso, ó Pai. O mundo não é capaz, ó Pai. Só Tu pode nos dar paz,
pode nos dar, Senhor, sabedoria nesse momento difícil, ó Pai. Que o Senhor console, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia dos profissionais de saúde, segurança, aqueles que têm trabalhado. Tenha misericórdia, Senhor, proteja, Senhor. Olha pelas nossas autoridades, tem misericórdia, que se faça o que for melhor conforme a tua vontade, ó Pai. Olha por aqueles que perderam seus empregos, aqueles que estão desempregados, ó Pai. Que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Que o Senhor ajude aqueles que precisam, Senhor, de ajuda, de alimento, de médico, ó Pai, que o Senhor possa suprir as necessidades, ó Pai, e que o Senhor possa usar a tua igreja, ó Pai, usar teus servos, né, para ajudar, Senhor, naquilo que é possível, naquilo que é dentro das nossas condições, e tu sabes, ó Pai, o que nós podemos fazer. Que o Senhor abençoe, ó Pai, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê entendimento e sabedoria nessa noite, para que possamos refletir sobre a tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos e amigos, nessa noite eu queria começar com os irmãos rapidamente uma reflexão sobre a forma que eu e você, ou a perspectiva que eu e você olhamos as dificuldades e as adversidades que a vida nos propõe, né? Jesus Cristo não enganou a gente, né? Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, né? João 16, 33. No mundo nós teríamos dificuldades e nós passamos, independente de sermos cristãos ou não, nós passamos dificuldades como qualquer pessoa. Então nós não estamos livres disso, né? Algumas pessoas dizem que é assim, né? Que você está livre de tudo, né? Mas não é assim, não funciona assim. A Bíblia não fala isso e Jesus não escondeu isso. Pelo contrário, ele lá em João 17, nas suas orações, ele fala, não estire do mundo, eu vos envio ao mundo. Né? Eu quero que os livre do mal. Né? Jesus nos orienta lá sobre isso. Então a gente está sujeito a dificuldades, a gente está sujeito a sofrimentos e a gente vive um momento de dificuldade, um momento de sofrimento. Né? Se a gente olhar como Jesus olhou para a situação do povo, para a situação do nosso país, para a situação do mundo de uma forma geral, é impossível que a gente não sinta, não sofra junto, não tenha uma mente, não fique triste com tudo isso que a gente tem passado. Né? Muitas pessoas falecendo, muitas pessoas doentes, muitas pessoas aí com dificuldades materiais, dificuldades emocionais. Então, isso precisa tocar o nosso coração. Faz parte da vida do cristão. Quando a gente olha com os olhos de Jesus, a gente enxerga dessa forma. A gente chora com aqueles que choram, a gente se alegra com aqueles que se alegram também, mas chora com os que choram, e a gente tem muita gente chorando hoje e precisa da nossa oração. Mas eu queria, então, nessa noite, compartilhar com os irmãos a perspectiva que eu e você olhamos as dificuldades e as adversidades que a vida nos propõe. Eu quero mostrar a você que existem duas possibilidades, né? E eu quero usar um texto de 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 17. Vou pedir para você abrir e acompanhar aí a leitura. 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 17. É uma história provavelmente conhecida sua, né? 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 17. Amém? Nós vamos ler. Peço que os irmãos acompanhem, os amigos acompanhem aí. O texto diz o seguinte, 2 Reis 6, de 8 a 17, o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou muito com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem é dos nossos pelo rei de Israel? E disse um de seus servos, não, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir.
E o rei disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Vamos parar por aqui, irmãos. Esse trecho aqui, ele é uma história, uma passagem marcante, né? Havia um problema sério, né? O texto fala que o povo de Israel, né? O Reino do Norte, né? Mais especificamente, o Reino de Israel, ele estava em guerra com o povo sírio, né? A Síria. A Síria era uma nação poderosa naquela época, tinha um exército poderoso, violento, né? Guerreiros, preparados. E eles estavam em guerra com Israel, e o texto diz que o rei montava uma espécie de emboscada em um determinado lugar, ele deixava o exército dele preparado naquele lugar, quando passasse o povo de Israel, ele pegaria o povo de Israel, né, na emboscada. Só que Eliseu era um profeta de Deus, um profeta que tinha feito muitos milagres, né, muitas bênçãos, ele havia abençoado muita gente, Deus havia usado ele de forma maravilhosa, ele fez muita coisa, usado por Deus. Eliseu avisava o rei de Israel: olha só, você não vai por ali, porque o rei da Síria botou o seu exército lá. E o rei de Israel obedecia, ele não ia não, se mantinha lá onde ele estava, né? Ou ia por outro caminho, ele não fazia o caminho da emboscada. E isso aconteceu várias vezes, né? Nenhuma nem duas, várias vezes. E o rei da Síria, vendo que isso acontecia, que ele não conseguia pegar o povo de Israel, né? Não conseguia pegar o exército de Israel, ele começou a questionar: tem alguém aqui contando, né, lá para o pessoal de Israel, tem um espião aqui, não? E um servo dele chega: não, olha só, não é assim não, companheiro. É o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele fala tudo que você fala na sua câmara lá de dormir, local onde você dorme, ele sabe e fala lá para o rei de Israel. Como é que ele sabe? A gente não sabe, né? Mas ele sabe. E o rei falou: então tá, vê onde ele tá e manda pegar ele. Traga ele aqui para mim. E Eliseu estava em Dotã, uma cidade, né? E o exército sírio foi para lá com seus carros, o seu grande exército, cercou a cidade. Pela manhã, ao acordar, né, o moço de Eliseu, ao olhar, né, provavelmente a muralha, lá olhar por cima da muralha, ele viu o exército sírio e ele entra em total desespero, né? Ah, meu Deus, o que a gente vai fazer? Ele pergunta para Eliseu, né? Ele deve ter acordado Eliseu, né? E eu sempre brinco com essa passagem, né? Que no momento em que o moço, né, o ajudante de Eliseu, né, foi até ele devia estar acordando, tal, tomando seu café, ele tomou seu café e depois ele foi lá conversar com ele, né, e Eliseu fala que não, maior o que está em nós do que o que está com eles, né, e pede que Deus abra os olhos do moço, do ajudante lá dele, e ele enxerga cavaleiros de fogo, um exército muito mais numeroso ao lado de Eliseu do que o exército sírio. É o texto que a gente parou aí, né? E eu quero conversar com você hoje. Eles tinham um problema grande, imenso, um exército violento, e duas pessoas enxergaram aquele mesmo problema com perspectivas diferentes. É possível isso? É possível. E veja bem, eu não estou falando para pessoas que não têm compromisso com Deus ou compromisso com Cristo, não. Para crentes, nós como crentes podemos enxergar de forma diferente. Nós podemos enxergar um mesmo problema com perspectivas diferentes. Para lembrar aqui que
Para lembrar aqui que o moço de Eliseu, aquele ajudante de Eliseu, ele não era um qualquer, ele era normalmente um profeta mais novo, né? Que ajudava lá, servia. Ele já tinha visto Eliseu realizar outros milagres, ele já tinha visto Eliseu fazer maravilhas, Deus usar a vida de Eliseu para multiplicar azeite, para ressuscitar filhos da sunamita. Então, Eliseu tinha feito um monte de coisa, muitos milagres, e Deus havia usado ele, e esse moço provavelmente vinha, ele conhecia, né? Ele habitava ali com Eliseu, ele conhecia a palavra, ele conhecia Deus, mas ele enxergou com uma perspectiva diferente de Eliseu o mesmo problema. E a gente pode encarar, muitas vezes, um mesmo problema com perspectiva diferente, irmãos. Se a gente analisando as duas situações, duas perspectivas que esse texto nos proporciona. O moço de Eliseu, ao olhar aquele exército violento, e era um problema realmente, né? E talvez eu e você fizéssemos a mesma coisa, eu não sei, né? Eu já pensei sobre isso, mas será que eu agiria como Eliseu? Como ele provavelmente também ficaria desesperado, porque ele ficou desesperado, né? O medo tomou conta do servo de Eliseu e ele se sentiu impotente diante daquelas situações, como a gente muitas vezes se sente diante das adversidades e das dificuldades que se apresentam na vida de cada um de nós. Ele enxergou aquele problema apenas com os olhos humanos, né? E quando a gente enxerga qualquer dificuldade que se apresenta na nossa vida apenas com os olhos humanos, a dificuldade se torna muitas vezes intransponível. Porque a gente só consegue enxergar aquilo que a gente entende, aquilo que a gente consegue, como é que eu posso dizer, tatear. Não, aquilo ali eu estou vendo, eu sei que eu posso, eu sei que pode acontecer, tal, mas quando você não vê isso, né, o medo toma conta. Como o medo tomou conta, isso não é nada absurdo, não. Se a gente lembrar da história de Davi e Golias, os irmãos devem lembrar, uma história que eu gosto muito, porque me converti com esse texto, Golias desafia o exército de Israel, e o pessoal não foi lutar com Golias, nenhum. Era um adversário difícil, era um guerreiro, era, mas o exército de Israel ficou com medo, atemorizado. Davi não. Davi era um jovem, não conseguia nem carregar a armadura, né? Foi com uma lança para poder, uma funda para poder aguerrear com Golias, e ele assume, olha só, a luta não é minha, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele enxergou de outra maneira. Todo o exército de Israel, inclusive irmãos de Davi, eles enxergaram de uma forma, enxergaram com olhos humanos, acharam, e quando a gente enxerga com olhos humanos, a gente passa a toma conta de cada um de nós o medo, a gente se atemoriza e as coisas se complicam. Nós perdemos as forças e esquecemos a presença de Deus ao nosso lado. Achamos que estamos sozinhos, achamos que podemos enfrentar todas as dificuldades com nossos recursos, e quando nós nos confiamos apenas naquilo que nós temos, na nossa capacidade, naquilo que nós podemos fazer, muitas vezes o problema parece intransponível. O nosso ânimo diminui, nós ficamos desencorajados e fraquejamos muitas vezes. Entramos em desespero. Foi o que aconteceu com o moço de Eliseu. Ao enxergar aquela situação complicada, ele se atemorizou. O medo tomou conta dele. E quando o medo toma conta, veja bem, irmãos, o medo faz parte da nossa vida, ele é necessário, senão nós faríamos muitas coisas inconsequentes. Mas o medo não pode tomar conta da minha e da sua vida. Quando o medo toma conta da minha e da sua vida, a nossa fé tende a titubear. Porque aí o medo passa a predominar. Você acha que não pode nada, acha que não, esquece, talvez uma das maiores bênçãos depois da salvação, talvez, ou no mesmo nível, que é a presença de Deus conosco todos os dias. Nós esquecemos isso quando o medo toma conta. A gente acha que nós é que somos, nós que estamos lutando, nós estamos sozinhos, nós vamos encarar sozinho.
Essa perspectiva, a perspectiva do medo, a perspectiva dos olhos humanos, nos levam a essa situação de desespero. E não é diferente agora, porque se a gente olhar para a situação que a gente está vivendo hoje no mundo, com olhos humanos, sem manter a nossa esperança em Deus, a gente fica desesperado. O medo vai tomar conta. Isso não quer dizer que eu tenho que não devo ser precavido. É óbvio que eu tenho que ser precavido, né? Eu não sou o super crente, nem você é o super crente. Nós precisamos olhar de outra maneira. E aí, essa mesma situação que o moço de Eliseu enxergou com a perspectiva dos olhos humanos, com a perspectiva do medo, Eliseu enxergou de outra forma. Eliseu enxergou com os olhos da fé. Ele viu ali, porque a fé, o que a fé é, né, irmãos? O Hebreus 11 define a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É acreditar naquilo que os olhos não enxergam. É ver além dos olhos humanos, né? Quando a gente consegue olhar com os olhos da fé as adversidades que existem na vida, e elas existem, nós entendemos que a luta não é nossa, nós não estamos sozinhos na luta. Nós compreendemos que nós não estamos solitários, que a luta em glória que a gente está passando muitas vezes conta com a presença do Senhor. Né? A luta é de Deus. Foi o que Davi fez. Davi assume com Golias: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A luta não é minha, a luta é de Deus. Então eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele entendeu que as suas forças não eram suficientes, que ele ia em nome de Deus e Deus ia batalhar. Deus batalhou e ele venceu porque Deus batalhou com ele. Isso a gente precisa entender. A fé é um elemento primordial nisso daí. A fé nos leva a ter convicção de que Deus está conosco, de que Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Lá em Mateus 28, promessa de Jesus. A presença de Deus conosco, irmãos, é algo que tem que acalentar o nosso coração. Não que você não terá preocupações, não que você vai ser o super crente, não é isso. Não é isso. Mas nós podemos crer que do nosso lado está alguém maior do que o que está no mundo. Nós podemos crer que do nosso lado o sobrenatural pode agir, porque Deus pode agir dessa forma, em prol dos seus servos. Nós temos esperança. Quando nós entendemos e temos a convicção, a nossa fé nos leva a ter convicção que a esperança em qualquer situação que a gente esteja vivendo é em Deus. Deus, a gente pode esperar em Deus porque Deus é um Deus presente. Deus não nos largou nesse mundo e largou, se virem, problema de vocês. A gente pode fazer isso com outras pessoas, com qualquer pessoa, a gente está sujeito até a fazer isso. Pode acontecer. Não deveríamos, mas pode. Mas Deus não. Deus não nos deixou sozinho. Ele está conosco todos os dias. E mais, Ele não isentou eu e você de sofrimento, nem nenhum crente na face da terra. Se alguém falar isso é mentira, ele não isentou. Nós podemos sofrer, nós podemos passar dificuldade, mas nós temos a paz de Cristo na nossa vida. E a paz de Cristo não é isenção de sofrimento. A paz de Cristo é ter a convicção da presença de Deus conosco, que nós não estamos sozinhos, podemos não ter nenhuma pessoa ao nosso redor, mas Deus se faz presente conosco. A fé nos leva a olhar com compaixão as pessoas. Hoje, irmãos, nós somos vozes para trazer consolo, nós somos vozes para trazer paz, nós somos vozes para trazer esperança, porque tem muita gente que não tem mais esperança hoje. O momento que se passa no mundo de uma forma geral é lamentável, é triste, é sofrimento de muitas famílias. Nós precisamos olhar de uma forma diferente. Nós somos vozes nesse meio para trazer consolo, para trazer esperança. Mas eu só posso fazer isso se eu creio, se eu tenho convicção de que Deus está comigo, que Deus se faz presente na minha vida e você também.
Senão, como você vai proclamar a esperança? Como você vai dizer, eu acredito em Deus, Deus é minha esperança, Deus é minha fortaleza, Deus me guarda, Deus me livra. Se você não olha com os olhos da fé, se você usar com os olhos humanos, a gente vai se atemorizar. E olhar com compaixão é o olhar de Jesus. Mateus 9, né, a partir do versículo 35, fala que Jesus olhou a multidão e ele teve compaixão porque ela estava perdida. E é o que tem acontecido hoje. Existem pessoas perdidas, sem rumo, fora da realidade, não sabendo o que vão fazer, precisando de ajuda. Porque não é só ajuda espiritual, não é ajuda emocional, é ajuda material. Tem pessoas precisando disso. Os olhos da fé faz a gente enxergar, faz a gente olhar como Jesus, faz a gente ter a perspectiva de Jesus sobre as coisas. Você não está sozinho e você não deve ficar sozinho, irmãos. Deus está com vocês. E eu digo mais, nesse momento de pandemia, precisa procurar outros irmãos também. Participar do máximo possível, fazer grupos de oração. Hoje tem mídia virtual, você consegue fazer isso, né? A própria igreja tem um jardim de oração na quinta-feira que eu tenho participado, graças a Deus tem me abençoado a Cláudia aqui em casa e os irmãos também, eu creio que têm sido abençoados com a participação. Você precisa estar junto, nós precisamos estar junto, porque a união faz força. A união, a unidade leva a fortalecimento. E a gente precisa nesse momento. Não está fácil para ninguém. Porque às vezes a gente fica um pouco restrito a questões materiais, mas não, tem muita gente sofrendo emocionalmente, tem muita gente passando dificuldade emocionalmente e precisa de um abraço, às vezes precisa de uma palavra, de um apoio. Não é estar presente, e o abraço não é um abraço físico, que hoje a gente está impedido disso, né? É um abraço virtual, uma mensagem de apoio. As pessoas estão precisando. Os olhos da fé nos fazem enxergar isso. Nos fazem enxergar que Deus pode agir, que Deus pode transformar. E a gente precisa ter isso em mente nas nossas vidas. Então, diante das intempéries da vida, das dificuldades que nós passamos muitas vezes, você sempre vai ter essas duas perspectivas. Você vai ter a perspectiva do medo, a perspectiva humana, de olhar simplesmente com os seus olhos, com os olhos que são limitados e que apenas enxergam o que eles compreendem, ou você vai poder olhar com os olhos da fé. E olhar com os olhos da fé é ter convicção de que Deus está com você. Olhar com os olhos da fé é ter convicção que a sua esperança é Deus. Olhar com os olhos da fé é crer que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Olhar com os olhos da fé é ter certeza que é possível ter paz em meio à dificuldade. É possível ter paz em meio à dificuldade. Olhar com os olhos da fé é olhar o nosso próximo. É olhar com compaixão para aqueles que precisam. É ajudar aqueles que necessitam. É ser uma voz de consolo neste mundo agora. É ser uma voz de esperança nesse mundo agora. É ser uma voz que acalma nesse mundo agora. É ser uma voz que traz paz, mas a paz de Cristo, não a paz do mundo, a paz de Cristo no meio da dificuldade. Isso é olhar com os olhos da fé. Então você vai ter sempre essa perspectiva. Eu quero te falar uma coisa, olhar com os olhos da fé não torna você um super crente. Que alguém pode pensar, não, agora eu estou com os olhos da fé, vou sair lá fora, vou encarar o Covid, não vou usar máscara, não vou usar álcool gel, não quero saber de nada, vou aglomerar. Não, não é isso, né? Lembra da tentação de Jesus? Mateus capítulo 4, o diabo leva Jesus no templo, no pináculo do templo, se joga lá embaixo que os anjos, né? A Bíblia diz que os anjos vão te proteger, te salvar, tal. Jesus não tentarás ao Senhor, seu Deus. Seja prudente, seja responsável, seja maduro espiritualmente. Seja a voz de esperança no meio de tanta voz que traz desesperança. Seja vida no meio de tanta voz que traz morte. Seja paz no meio de tanta voz que traz confusão. Você pode fazer diferença na vida de alguém e você pode enxergar de forma diferente as adversidades que a vida
nos traz. Vai ser fácil? Vai mudar? Não. Mas você vai ter paz nesse caminho. Você vai ter a certeza de que tem um Deus todo-poderoso do teu lado, um Deus que faz diferença, um Deus que pode transformar, um Deus que pode agir no sobrenatural, um Deus que pode te trazer paz, um Deus que pode te trazer esperança, que pode renová-la a cada dia, um Deus que te ama de forma tremenda, independente do que você faça. Esse é o Deus que você tem à sua disposição. Esse é o Deus que está com os braços abertos para você. É um Deus que te segura quando você tropeça nas suas dificuldades, quando você tropeça nos seus pecados. É um Deus que te acalanta, né, que te protege, né, quando você está cercado. É um Deus que é uma fortaleza bem presente. É um Deus que no meio da sua angústia pode te socorrer, pode te abençoar. Tudo de acordo com a vontade dele. Então, no meio das adversidades, nós temos passado esse momento de dificuldade, irmãos. Olhe com os olhos da fé. Olhe como Eliseu olhou. Não que você vai ver anjos ou um exército de fogo. Deus, se quiser, pode até mostrar a você, porque Deus é todo-poderoso e eu não posso limitar ele. Não é isso que eu estou falando. Mas olhe com a perspectiva de Deus aquilo que tem ao redor da sua vida, aquelas circunstâncias que tem ao redor da sua vida. Você vai ver a ação de Deus. Você vai sentir a presença de Deus. Você vai ter a paz que Deus pode dar, mesmo em meio à dificuldade. Lembre-se disso. Você não é o supercrente, mas você é um servo de Deus. E Deus olha para os seus servos. Deus abençoa os seus servos e protege os seus servos. Que Deus possa abençoar a sua vida e a minha vida. Que Deus possa iluminar a sua vida e a minha vida. Que Ele guarde cada um de nós nesse momento difícil que a gente está vivendo. E que a gente possa olhar com os olhos da fé. Renovar todos os dias a nossa esperança em Deus. Eu sempre falo isso aqui no pequeno grupo que a gente faz online na segunda-feira, né? O Luiz até participa. Eu tenho a minha maior esperança, eu diria que única ultimamente, é Deus. A única e maior esperança que cada um de nós pode ter nesse momento é Deus, né? Então que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa olhar segundo os olhos da fé, aquilo que você enfrenta hoje na sua vida. Amém? Nós vamos orar, nós vamos colocar diante de Deus, né? As nossas vidas, né? Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, não sei qual é o problema que você está enfrentando agora. Não sei se é um problema material, não sei se é um problema emocional, não sei se é um problema espiritual, mas Deus está com você. Deus está te carregando no colo, se você precisar. Porque Deus, Ele nos ama. E Ele faz diferença na nossa vida. Você não é, e eu também não sou, melhor nem pior do que ninguém. Mas nós somos diferentes, porque Deus se faz presente na nossa vida. E isso faz diferença. Você pode ter um monte de coisa na sua vida diferente das outras pessoas, que não fazem diferença nenhuma. Mas a presença de Deus na minha e na sua vida é um diferencial tremendo. Então vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Se você tem uma dificuldade, coloque na sua mente agora aí. Pense agora, eu não sei o que você está passando, não sei qual é o seu problema, não sei se você conhece outras pessoas que estão com problema. Interceda por essas pessoas também. Esse é o olhar de compaixão, olhar com a fé, olhar com compaixão as pessoas, né? É amar o próximo, é ajudar o próximo. Então coloque diante de Deus aqueles que você também conhece, que precisam de esperança, e a esperança que vem do Senhor. Vamos orar então? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e concentre-se no Senhor e naquilo que você tem de dificuldade e nas pessoas também que estão passando dificuldade que você conhece, para você colocar eles diante de Deus. Deus amado, nós agradecemos mais uma noite, agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós em meio a tanta dificuldade, em meio a tantos problemas, Senhor. Abre nossos olhos, ó Pai, para enxergar com os olhos da fé. Muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente, como o moço de Eliseu. Nós olhamos apenas com a perspectiva humana, olhamos com os olhos humanos, ó Pai. Com os olhos humanos nós somos limitados, nós nos sentimos sozinhos muitas vezes. Tem misericórdia de nós, ó Pai.
acrescenta fé à nossa vida, que o Senhor renove a nossa paz, renove o nosso coração, renova, Senhor, a nossa fé, renova a nossa esperança, porque o Senhor é capaz disso, ó Pai. O Senhor pode mudar qualquer situação de acordo com a sua vontade, ó Pai. Nós não somos super crentes, nós não estamos isentos de sofrimento, nós sabemos disso, ó Pai. O mundo muitas vezes nos traz adversidades. Que o Senhor nos ajude a olhar sob a tua perspectiva para essas adversidades, ó Pai. Que o Senhor renove a cada dia a convicção de que o Senhor está conosco, ó Pai. Que o Senhor faz diferença na minha vida e na vida de cada um dos irmãos e amigos que estão conosco aqui nessa noite, ó Pai. Renova a esperança, Senhor. Traz paz para o nosso coração, ó Pai, no meio de tanta dificuldade, ó Pai. Nos ajuda a enxergar o nosso próximo, ó Pai. Nos ajuda a ser imitadores do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor possa moldar a nossa vida conforme a tua vontade, ó Pai. Abençoa aqueles que estão necessitados agora, ó Pai, aqueles que têm problemas físicos, problemas materiais, problemas, ó Pai, espirituais, problemas emocionais, ó Pai. Tu sabe a realidade de cada vida. Que o Senhor abençoe, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor restitua, que o Senhor guarde a cada dia essas vidas, ó Pai. Que o Senhor proteja cada um de nós, nos livra de todo mal, ó Pai, e que possamos ser vozes de paz, vozes de esperança, vozes que trazem consolo no meio de tanto sofrimento, ó Pai. Que o Senhor possamos fazer diferença aonde nós estivermos, com todas as limitações que nós temos agora, mas que possamos fazer diferença no mundo, ó Pai, conforme a tua vontade e conforme a tua palavra e conforme aquilo que o Senhor estabeleceu como propósito para cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor possa guardar a nossa noite, guardar esse resto de semana que nós temos, nos livrar de todo esse mal, abençoar os que estão adoentados, abençoar os que estão enlutados, consolando esses corações, orar, Senhor, por aqueles que estão desempregados, que eu possa olhar pela vida deles, abrir portas de emprego, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, ó Pai. Muito obrigado mais uma vez, que o Senhor abençoe a vida do pastor Kleber, da sua família, de cada irmão da Igreja Batista em Vila Oriente, que o Senhor possa estar cuidando, e a todos os amigos que estão aqui conosco, que o Senhor possa também abençoar e guardar conforme a tua vontade, ó Pai. Muito obrigado por essa noite, que o Senhor nos dê uma noite de sono de paz, e em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor. Irmãos, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, né? Que o Senhor ilumine a semana, o resto da semana de cada um de vocês, proteja cada um de vocês e suas famílias, né? E cuidem-se, né? Protejam-se, né? Para que Deus possa cuidar de você. Faça a sua parte, né? Faça a sua parte. Que Deus possa te abençoar, né? E é sempre um prazer, né? Estar aqui com a igreja e poder ajudar o pastor Kleber, ajudar a igreja, né? Sempre que possível e eu puder, estarei aqui, tá? Irmãos, que Deus abençoe, vou encerrar, né? Que Deus ilumine e uma boa semana a todos aí. Fiquem na paz e fiquem com Deus.